Estamos de volta ao programa Meio de Campo, hoje recebendo o pessoal da escolinha de futebol Garotos da Vila, lá do Clube dos 40, o professor Roberto Oliveira e também o Gustavo e o Gabriel, representando aí os atletas que foram selecionados, vão participar de uma semana de avaliação no Rio Branco de Americana no mês de outubro. E eu vou perguntar para os meninos agora como é que está a expectativa aí para esse dia, né? Ainda tem tempo, ainda até outubro, né? Mas como é que foi contar a notícia pro pessoal em casa? Fala aí, Gabriel. Foi muito emocionante. O pessoal ficou animado, o pessoal já confia, já conhece o filho que tem em casa, já conhece o atleta, já, Auro? Tá certo. E você, Gustavo, como é que foi lá? Tô me preparando muito, fazendo bastante fundamento e esse é meu sonho. Eu vou realizar. E se acaso não ficar no Rio Branco, não vai parar, vai continuar. Vou continuar. O negócio é somar experiência, né, Roberto? Com certeza, né? Lógico que o objetivo deles é chegar lá e com certeza e chamar mais atenção e ficar lá, né? Mas se caso não acontecer, a vida continua, entendeu? A gente tem exemplos aí no futebol de vários jogadores aí que fizeram mais de 10, 12 peneiras no São Paulo para depois fazer um contrato profissional, entendeu? Então eles são novos ainda, é uma experiência de vida para eles, entendeu? E com certeza eles vão chegar lá e no futebol, que nem eu falo para eles, futebol não tem segredo, tem que chegar lá e fazer o que eles sabem de melhor, entendeu? E o resultado é a consequência do que eles vão fazer dentro de campo. Então, se caso não acontecer de ficar lá, a gente volta para Votuporanga e vamos continuar trabalhando e vai ter várias outras oportunidades aí. Que o objetivo da Escolinha Garotos da Vila é todo ano a gente trazer um clube aí do futebol brasileiro, né? E buscar oportunidade para eles. Roberto, e você conhece isso, viveu o futebol? Fala um pouco pra gente, o pessoal conhecer um pouco mais o professor Roberto de Oliveira, que teve, você já mencionou, uma trajetória como jogador também. Explica pra gente. Isso, eu tive a oportunidade de jogar da nossa região, Sou de Macedônia, entendeu? Eu trabalho lá na prefeitura de Macedônia. Tive a oportunidade de sair de casa com 14 anos também, né? O primeiro clube meu foi o Novo Horizontino. Eu joguei lá 1 ano e meio, depois eu fui pro América, onde o Cilinho chegou, entendeu? O Cilinho, treinador de vários clubes aí, São Paulo, Corinthians. E o Cilinho, como gosta de jovens jogadores, né? Então, na ocasião, eu tinha 16 anos, já chamei atenção, já fui capitão dele no Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Paulista da Série A2 com a América, entendeu? E, graças a Deus, eu só tenho que agradecer o futebol e as oportunidades do futebol. Isso aí é uma coisa muito gostosa e está no sangue. Eu falo para eles, estando jogando dentro do campo, você só pensa coisas positivas, entendeu? E, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Tem alguma coisa do lado ruim do esporte que você gosta de passar também para formar eles? Alguma orientação? O lado ruim meu foi o lado dos empresários, né, os aproveitadores, entendeu? Infelizmente, que eu falo para eles, se caso chegar um empresário e dar toda a estrutura para ele buscar as oportunidades, eu sou o primeiro a assinar embaixo, entendeu? Agora, se vir esses aproveitadores que só ficam prometendo, eu ligo quarta-feira, eu ligo, não, na outra quarta você me liga, na outra você me liga. Esses caras só querem aproveitar, aí eu sou o primeiro também a falar. Acaba destruindo o mais valioso, que é o sonho, que né? é o sonho, né, entendeu? Então, essas pessoas a gente tem experiência, né, de trabalhar dos dois lados, ter os dois lados bons do futebol, lado bom, lado ruim, então a gente tenta passar para eles. Ô Gabriel, onde que você espera chegar? Vamos imaginar aqui deixa eu ver, tá com quantos anos? 9, né? Daqui 10, 15 anos, você conseguir ser um jogador profissional, qual que é teu sonho? Qual clube que você fala, nossa, aqui eu tô realizado de chegar nesse clube aqui para jogar? O Santos. É o Santos. Aí, ó. Então, o Gustavo? Santos também. Santos também? Santos também. Sim, tem que correr atrás. Correr atrás. Tem que correr atrás, lógico, as oportunidades vão estar aí, né, entendeu? E que Deus abençoe eles, chegar lá no Santos lá e poder mostrar o futebol deles e chamar mais atenção. Beleza, dá uma paradinha no assunto da escolinha, da formação dos atletas, passar aqui rapidamente os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que o programa é gravado na segunda-feira, ainda não terminou, ainda com jogos a serem realizados, mas do final de semana o Atlético Goianiense venceu o Coritiba por 1-0, o Vitória foi derrotado em casa 1-0, o Avaí venceu, o São Paulo, a gente vai falar um pouco mais desse jogo daqui a pouquinho, fez 3-2 no Cruzeiro, Morumbi lotado, mais de 56 mil pessoas, jogão de bola. O professor ficou feliz, né, professor?
A gente, como São Paulino, a gente sempre fica feliz, né? A gente não é acostumado a ver o São Paulo nessa situação, não, né? Mas, infelizmente, o futebol é assim mesmo. Tá nessa fase ruim aí. Mas, com certeza, trabalhando bastante lá, eles vão sair dessa. Eu não tenho dúvida. Aliás, desde quando estava até numa situação pior ainda no campeonato, eu falava, ó, São Paulo não cai. Dorival Júnior, excelente treinador. E o elenco do São Paulo, por mais que tenha errado bastante, mas no geral é melhor do que equipes aí que estão na zona de rebaixamento desde o início do campeonato, fazendo um campeonato ruim. Daqui a pouco eu vou passar a classificação momentânea, mas vamos lá seguindo ainda os resultados. O Vasco e o Palmeiras empataram em 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, o Atlético Mineiro com a corda no pescoço aí. E o Flamengo, né, vindo com um monte de craques, é o time que a mídia está em cima, mas o Atlético foi lá em casa e fez 2-0. Sport Recife e Ponte Preta 0-0. O Botafogo fez 1-0 no Grêmio. E esse jogo o torcedor do Corinthians estava de olho. O Grêmio disputando outras competições, semifinal de Copa do Brasil, classificado agora para as quartas de final da Libertadores. Renato Gaúcho escalou o time reserva e o Botafogo venceu por 1-0. Lembrando aí que o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, ainda pegou um pênalti. Então poderia ter pelo menos um empate, mas não conseguiu. O Corinthians, mesmo sem jogar, mantém a diferença de 8 pontos à frente do Grêmio. E encerrando aqui os jogos de domingo, o Atlético Paranaense massacrou o Bahia 4-1. E hoje à noite, hoje segunda no caso, tem o jogo do Santos com o Fluminense e o jogo do Corinthians contra a Chapecoense. O Corinthians joga fora de casa, marcado para o dia 23 de agosto. Com esses resultados, o Corinthians é o líder do campeonato com 47 pontos. Depois vem o Grêmio na segunda posição. O Santos é o terceiro com 35. O Palmeiras, 33 pontos na quarta posição. Depois Sport e Atlético Paranaense fecham aí os 6 melhores. Na sequência tem Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Coritiba, 12º. Vasco, a Ponte Preta aparece na 14ª colocação com 24 pontos ganhos. Depois o Bahia com 23 e o São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 22 pontos, mesmo número de pontos que Chapecoense, também 22, é o primeiro time. E as outras equipes na zona da degola são o Avaí, o Vitória e o Atlético Goianiense. O Avaí com 21 pontos, o Vitória com 19 e o Atlético Goianiense com 15 pontos. Professor, campeão já? Pintou campeão? Metade do campeonato pela frente ainda, mas do jeito que está aí, qual é a opinião? Do jeito que está aí, eu acho que o Corinthians é campeão brasileiro, né? E pelo que demonstrou no primeiro turno aí, né? Entendeu? Você vê um time invicto no campeonato, um time focado. E eu acho que o que está jogando o melhor futebol aí, eu acho que o Corinthians está de parabéns e deve ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Gabriel, concorda ou acho que o Santos chega lá? Concordo. Acho que o Corinthians que é o eventual campeão, então, você acha que é difícil tirar? Gustavo? Não, Santos É o Santos. chega. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que o Palmeiras... Não, tô brincando, não vai ser, não. Eu acho que é o Corinthians mesmo. Porque a não ser que aconteça algo inimaginável nesse momento, uma coisa muito esquisita, uma coisa muito estranha. Mas, enfim, futebol tá aí, né? Tudo pode acontecer, mas do jeito que a gente vê esse grupo do Corinthians fechado, centrado, obediente taticamente, né? Que sai um, entra outro. O Corinthians que, aliás, vai perder aí o goleiro Cássio e o lateral Fagner, né? Convocados para a seleção brasileira. Mas pode ficar tranquilo que quem entrar, o Corinthians está com essa característica nessa temporada. Quem substitui, com exceção do Jô, do Casim, né? Mas também não compromete, né? Não faz os gols do Jô, mas também não compromete, corre bastante. Corinthians, uma equipe que é difícil de ser batida e, na minha opinião, também vai a passos largos aí rumo ao título. Seria o 7º título brasileiro do Corinthians. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou passar mais alguns resultados e continuar o papo aqui com os garotos da Vila no programa Meio de Campo.